A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Como vão? Tudo bem? É o seguinte, eu vou falar sobre uma instituição que é muito conhecida, né, de nome, como dizem por aí, por muita gente, mas verdadeiramente conhecida ela é por pouca gente. Eu estou falando na maçonaria. E agora, no último dia 20 de agosto, o mundo maçônico celebrou o Dia do Maçom. E eu resolvi, então, com essa minha curiosidade natural, eu sou filho de um maçom. E eu mesmo, como muita gente, conheço assim, superficialmente, alguns assuntos que têm a ver com a maçonaria. Mas então eu fui atrás do meu grande amigo Pedro Lobo, que é um estudioso, uma pessoa que mergulhado na essência da instituição maçonaria, tem muito conhecimento. Para mim ele é um expert, ele é irmão maçom, e o Pedro Lobo me passou várias informações, mas ele também me disse, Humberto, tem outros irmãos que são personalidades reconhecidas dentro da maçonaria e que eu quero que você converse com eles. Aí eu fui falar com o Grau 33, Gedier Lins. O Gedier, um homem encantador, fascinante, né, um outro estudioso, decano da instituição aqui no Amazonas, me tratou com uma cordialidade infinita e me passou muitos conhecimentos. Da mesma forma, eu falei com o secretário de comunicação da maçonaria, o Marcos Catunda, que falou sobre curiosidades, né? Eu vou já dizer para vocês quais foram as curiosidades que ele me passou, e não posso deixar de mencionar aqui o Gilmar, o venerável Gilmar Couto, que é um conhecedor também, é uma pessoa muito imbuída, né, dos princípios e dos nortes todos que são apontados por esse movimento que é um movimento de muitos anos de existência. Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que o venerável Gilmar Couto me disse que para entrar na maçonaria, você precisa, se você está desejando entrar na maçonaria, você precisa, primeiramente, ser convidado por um irmão maçom, né? E também é muito importante que você obrigatoriamente obedeça, né, possua, né, uma reputação ilibada, você não tenha antecedentes criminais, você seja uma pessoa séria, né, e também reconhecida na sociedade, não por pecúnia, não por dinheiro, mas sim, ou bens materiais, mas pela sua reputação como cidadão. E é interessante como ele ressaltou essa questão de ser um homem livre, ser um homem que não só isso, acredita na liberdade, acredita na igualdade e pratica a fraternidade, né? Porque fraternidade, igualdade e também liberdade são princípios fundamentais da maçonaria, que tem aqui no Amazonas como autoridade máxima, como seu líder maior, o grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto, que ele é secundado pelo eminente grão-mestre Tufi Salim Jorge Filho. E o interessante, o Gedier me disse, Humberto, muita gente acredita que a
a maçonaria é uma sociedade secreta, tudo é secreta, tudo é só mistério. Mas olha, Humberto, a maçonaria, ela tem realmente, e você pode colocar na categoria de fechado, apenas o seguinte, né? Os seus rituais, os seus princípios e a sua liturgia. Isso aí é uma coisa que pertence, né, ao desenvolvimento da instituição, desenvolvimento interno da instituição. Agora, ela é uma instituição como qualquer uma outra instituição pública, sem nenhuma diferença. É importante a gente saber disso. O GDE também me disse o seguinte: Humberto, a maçonaria, eu anotei aqui, a minha cola está aqui, eu não posso, né, falar nada diferente do que o GDE de Araújo Lins, o grau 33, um mestre instalado da maçonaria, me falou. Ele disse: olha, Humberto, a maçonaria sempre esteve presente em todos os principais eventos da República Brasileira, numa demonstração incondicional do espírito de igualdade, fraternidade, solidariedade, princípios estes que norteiam os ideais de todos os irmãos obreiros, todos os irmãos maçons. E interessante é que ele me disse: Humberto, existem no mundo 6,5 milhões de maçons obreiros. No Brasil são 200 mil maçons. E no Amazonas, cerca de 3 mil maçons, espalhados em 50 lojas em todo o estado do Amazonas. E como eu falei para vocês, o líder de todas essas, né, da Gloman, né, é o grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto. Ele é quem, né, é a autoridade máxima de todas essas lojas, de todos os maçons aqui no estado do Amazonas. Falando agora sobre curiosidade, né, eu quero dizer para vocês que o Papa Paulo VI, ele disse que há duas coisas na vida de um homem que o dignificam: a fé em si próprio e a disposição de realizar. Essa frase de Paulo VI sintetiza. Foi num artigo que eu li sobre a maçonaria que eu encontrei essa frase. Né? Essa frase do Papa Paulo VI sintetiza, né, cada um, individualmente, cada um dos maçons. Os maçons são irmãos obreiros que acreditam em si próprios. E eles não se contêm quando chega o momento de realizar. Principalmente se for em prol do próximo, de outra pessoa. Então, com esse exemplo, né, o Marcos Catunda, o secretário da Gloman, a grande loja maçônica do Amazonas, secretário de comunicação, ele me disse: Humberto, uma curiosidade, no período auge da loja Amazonas, tem duas grandes lojas aqui no Amazonas. Eles chamam a loja número 1 e a loja número 2. São lojas antigas, muito antigas, e eu acho que elas fazem um invólucro de todas as tradições, de todas que é importante para a maçonaria. A primeira loja é a grande benemérita loja simbólica Esperança e Porvir. Essa é a primeira loja de suma importância. E a segunda loja é a loja Amazonas. Essa loja tem muitas histórias envolvendo ela. Então o Marcos Catunda me contou uma história interessante. Ele disse que no auge da loja Amazonas, isso em 9 de março de 1884, reparem só, né? Naquela época existia aqui um movimento anti-escravagista e o papel dos maçons foi fundamental. Os maçons, né, a favor da abolição dos escravos do Amazonas, acabaram contribuindo para que o Amazonas se tornasse o segundo estado no Brasil a abolir a
a escravidão. Isso não é maravilhoso? E olha só, os irmãos maçons que tinham dinheiro, eles iam para o interior do estado, pegavam lá aqueles, né, o motor, o batelão, e iam para o interior do estado para comprar as cartas de alforria dos escravos negros no interior do Amazonas. Isso foram atitudes que fomentaram, né, um espírito a favor da abolição dos escravos aqui no Amazonas, que acabou sendo coroado no dia 10 de julho de 1884. Tem até uma rua aqui em Manaus com esse nome, a Rua 10 de Julho. E os escravos, então, foram libertados graças também a essas ações dos irmãos maçons em praça pública no dia 10 de julho de 1884. Minha gente, eu quero que o Paulo coloque aí agora outra curiosidade, esse símbolo da maçonaria que tem um G no meio, né? Esse G é grande. Eu pensava que esse G aí, no meio, entre o esquadro e o compasso, fosse o G de God, em inglês, ou Gott, Deus em alemão, Deus em inglês. Eu pensava que fosse Gadu, né? Porque para os irmãos maçônicos, Gadu é o grande arquiteto do universo, que é Deus. Não é Gadu. E me disse então o Marcos Catulo o seguinte: Humberto, não é Gadu, não é grande geômetra, não é Guimael, não é Gama, não é geração, não é Gênon, não é Gnose, não é Glória, não é Gabu e nem é Gibraltar, nada disso. Sabe o que é isso? E foi legal ele me dizer isso, e isso fica no ar, né? Paira agora. Quando você conversar com um irmão maçom, pergunta isso aí, porque o que me disse o Marcos foi o seguinte: isso aí é mais um mistério maçônico. E foi uma boa saída, hein? Foi uma boa saída. Mas é um símbolo lindíssimo, né? Vocês estão vendo aí. Olha, minha gente, para terminar, eu quero rapidamente falar para vocês aqui o que me mandou o meu irmão querido, amigo da juventude e também um profundo conhecedor, como eu já mencionei, de assuntos da maçonaria, o Pedro Lobo. Eu sou um não maçom. Isso aqui é uma curiosidade muito legal. Eu sou um não maçom, né? Eu já declarei isso aí. Né? E não maçom, eles são conhecidos por um termo muito comum e curioso. Os não maçons são chamados de goteiras, né? pelos maçons. Então eu sou uma goteira. E o Pedro Lobo me mandou um artigo muito interessante sobre goteira, a origem do termo. Tem até artigo sobre por quê, né? Porque os não-maçons são chamados de goteira. Eu quero só resumir aqui para vocês. É um artigo muito longo, né? Mas diz assim, ó, aqui, um termo muito comum e curioso no linguajar maçônico é o goteira, servindo para identificar o não-maçom que se utiliza de artifícios para descobrir os nossos arcanos ou até mesmo para se introduzir no seio de uma loja maçônica, tentando se passar por um iniciado em nossos mistérios. Desde a antiguidade, as escolas de ofícios portadoras de segredos de sua arte resguardam-se de intrusos que tentavam ilegalmente beneficiar-se dos direitos restritos aos membros daquelas classes organizadas. Então, isso aqui é para esse artigo, né, que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês podem acessar aí na internet, né, o que o Pedro Lobo me mandou, né, o título é Goteira, a origem do termo. E, finalmente, dizer o seguinte, sobre sinais, né, e que os secretos, né, dizem que é sinais secretos que os maçons usam. Sim, é verdadeiro. Mas sabe por quê? Justamente para evitar essa história de goteiras. Os maçons, eles têm sinais próprios para identificar um verdadeiro maçom. No apertar da mão, ou sinais que eles gesticulam. Mas o único objetivo é verificar se o maçom que diz que é maçom mesmo. Isso foi uma maneira que eles descobriram, mas não tem nada de secreto, gente. Esses sinais é para identificar realmente que o camarada é um maçom, tá bom? Então eu quero cumprimentar a todos os maçons e agradecer ao Gedier, ao Marcos, ao Pedro Lobo, ao Gilmar Couto, né? Essas pessoas, essas personalidades estabelecidas da maçonaria no Amazonas, uma instituição que é razão para que nós tenhamos orgulho, é razão para que nós nos ufanemos desse grupo de homens
que para serem o que são, obedecem todo um universo de critérios. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.